Olá! Dando continuidade à ideia que eu tenho me proposto a levar adiante, que é de estar produzindo vídeos voltados a comentar, em alguma medida, fazer uma resenha de artigos e textos acadêmicos relacionados à temática da resolução adequada de disputas e da negociação voltada à solução de conflitos, o objetivo aqui desse vídeo é trazer mais um artigo para provocar a reflexão e tentar de alguma maneira contribuir com a melhor compreensão do tema. E hoje eu vou tratar de um artigo que eu considero extremamente interessante, não só pela metodologia adotada, porque estamos falando aí de um artigo que envolve pesquisa empírica aplicada à resolução de disputas e à negociação, mas também pelo tema de fundo, que corresponde exatamente às sessões, ou podemos chamar de audiências, de conciliação e mediação. No fundo, o artigo vai explorar e analisar numa perspectiva comparativa as sessões que são realizadas pelo mediador, ambas conduzidas pelo mediador, mas as situações em que a sessão tem o mediador e as duas partes em conflito, os dois lados em conflito, comparativamente com as sessões que envolvem apenas o mediador e uma das partes, né? Então, estamos falando basicamente de uma comparação entre sessões conjuntas e sessões privadas. Como aparece aí na sua tela, esse artigo foi publicado na última edição da Harvard Negotiation Law Review e corresponde precisamente ao volume 27, issue 1. Esse artigo é de autoria de dois autores, né? Um autor e um autor. São eles Rossell L. Wissler e Art Winshaw. Eu esclareço inicialmente que esses artigos de ciências empíricas, né, como é o caso da psicologia, né, e digo isso até porque foi a área em que eu me dediquei, né, exatamente na perspectiva de compreensão de comportamentos de escolha em situações de conflitos, em negociações, em situações que envolvem negociações voltadas à solução de conflitos, né, mas o fato é que os artigos que envolvem essas áreas das ciências empíricas, e eu estou fazendo esclarecimento principalmente porque seguramente muitos dos que assistem esse vídeo são da área do direito e não têm familiaridade com essa construção metodológica, mas esses artigos das ciências empíricas, geralmente, eles têm uma estrutura muito bem estabelecida que envolve as seguintes partes. Eles começam com uma introdução, que se chama de introdução, que é um início voltado ao desenvolvimento de aspectos conceituais e das premissas as premissas conceituais que serão consideradas para o desenvolvimento do artigo. Aí depois eles entram na parte do método, explicando qual foi a metodologia utilizada naquele estudo empírico, que é seguida da apresentação dos resultados relacionados, né, àquilo que foi investigado, aos fenômenos investigados. Aí depois vem uma parte do texto chamada de discussão, que é quando se trabalha as premissas conceituais com os resultados que foram constatados e uma conclusão, né, que se indica aí, né, um fechamento, novas perspectivas, né, enfim. Então, basicamente, essa é a estrutura. Introdução, método, resultados, discussão e conclusão. E foi exatamente essa a estrutura observada nesse artigo, que em alguma medida, na minha abordagem aqui, eu vou tentar seguir. Mas, mais uma vez, eu reitero que o objetivo desses vídeos não envolve uma perspectiva acadêmica no sentido tradicional. A ideia aqui é que esses vídeos tenham um sentido pragmático, funcional, prático e de modo a contribuir não apenas com os interessados no tema da resolução adequada de disputas e a negociação voltada à solução de conflitos, principalmente os conflitos trabalhistas, mas, acima de tudo, aqueles que estão atuando na linha de frente do tratamento de conflitos. Leia-se advogados, principalmente os que atuam na justiça do trabalho, mediadores, conciliadores e magistrados. Enfim, o objetivo aqui é tentar proporcionar alguma contribuição prática e pragmática com aqueles que estão atuando na solução de conflitos, principalmente os conflitos trabalhistas. O primeiro ponto importante, né, e me parece aí que é uma premissa da qual se parte o artigo, e que depois pode ser até discutida, mas é de que, assim, qual é a ideia, né, que os autores começam trabalhando no texto, né? É a ideia de que, e aí obviamente que estamos falando de uma visão americana, né, que não é propriamente a mesma que nós temos aqui no Brasil, principalmente em termos de conflitos potencialmente submetidos à justiça do trabalho. E a ideia é a seguinte, eles sustentam que há uma tendência de declínio das sessões conjuntas, das sessões com a participação das duas partes. Ou seja, eles sustentam que a tendência é que as sessões de mediação e conciliação sejam realizadas de maneira privada, isto é, conciliador ou mediador e uma das partes. De modo que as partes, que seria uma tendência, as partes não estarem sentando conjuntamente, né, e obviamente junto com o mediador e conciliador. Porém, né, um aspecto interessante é que os autores, eles fazem questão, já nessa introdução, de sustentar uma visão deles de importância da sessão conjunta. E eles destacam, né, eu destaco aqui pelo menos 3 aspectos interessantes, né, conforme aparece aí na sua tela, 3 aspectos interessantes em termos de vantagens das sessões conjuntas. E esses aspectos correspondem ao seguinte. Primeiro, que eu traduziria aí como credibilidade do mediador. Ou seja, na sessão conjunta, o mediador ele tem a oportunidade de mostrar para ambas as partes que ele estará promovendo um tratamento de maneira imparcial e isonômica, o que é fundamental, né? Assim, sabemos que isso é fundamental para além das questões éticas, né? Assim, no caso aqui do Brasil, nós temos um código de ética tanto previsto na Resolução 125 de 2010, CNJ, como da Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e ambas as normas têm lá um anexo com um código de ética e a imparcialidade é uma das questões fundamentais. Mas eu diria que, assim, para além da questão ética, né, numa perspectiva até funcional e de resultado, não tem como ir para frente uma mediação, uma conciliação, em que o mediador não apenas seja imparcial, como ele se mostre e seja percebido como imparcial. Então, o primeiro ponto que eles destacam é que é uma oportunidade, é um momento para o mediador mostrar para as partes que é imparcial. Uma segunda vantagem que se aponta é, né, assim, essa ideia da humanização, inclusive de modo, na visão deles, com isso contribuir para que se diminua as hostilidades entre as partes. E
uma terceira vantagem, né, que eu destacaria, conforme está aí na tela, seria essa ideia de que a sessão conjunta permite que uma parte tenha contato com a visão e com as necessidades da outra, né, isso, né, enfim, isso de maneira recíproca, isso teria um papel importante. Então, resumidamente, né, essas são as vantagens que os autores apontam. Porém, ainda, né, nessa perspectiva introdutória, os autores, né, reconhecem que há essa visão, né, e apontam inclusive um estudo empírico que revelaria isso, para dar suporte a essa visão, de que há uma visão que eles inclusive se põem nesse estudo a investigar, de que as sessões conjuntas estão em declínio. E aliás, desde já, eu lhe faço a seguinte provocação. E você, o que você acha? Seja você sendo advogado, mediador, mediadora, magistrado, magistrada, ou mesmo parte, o que você acha mais interessante? Você acha que é mais interessante que o responsável pela condução das tratativas, né, mediador, conciliador ou magistrado, façam sessões conjuntas ou sessões privadas? Qual é a sua visão sobre isso? Eu já te provoco desde já, aí refletindo ao longo do vídeo, ao longo do desenvolvimento do vídeo, e no final eu vou retomar essa pergunta. Seguindo o raciocínio, entrando mais na parte do método, esse foi um estudo que envolveu basicamente a submissão de questionários, né, as pessoas, né, que seriam aí entrevistadas, né, mas o fato é que foram submetidos questionários a mediadores que atuam profissionalmente como mediadores, né, e isso nos Estados Unidos, né, é um pouco diferente, na minha visão, um pouco mais avançado que no Brasil, essa coisa do profissionalismo do trabalho da mediação e conciliação. Então foram entrevistados mediadores, foram enviados questionários para mediadores em 4 estados americanos, foram mais ou menos uns 5 mil questionários, e a partir daí se dispuseram a participar da pesquisa, especificamente 1.065 mediadores profissionais distribuídos em 4 estados americanos. Desses, 67%, desses 1.065, 67% atuam em casos cíveis, né, que eles chamam de civil cases, e aí podem entrar naturalmente, inclusive, conflitos trabalhistas, porque lá não há uma justiça especializada, né, inclusive as questões trabalhistas podem ser submetidas tanto à justiça federal como à justiça estadual, e 33% são mediadores que atuam especificamente em casos de família. Então, esse foi o perfil do universo pesquisado. Dentre os resultados, e é o que eu vou me focar aqui nesse vídeo, né, a primeira grande questão, e que é apresentada inclusive do ponto de vista cronológico no texto, né, assim, a primeira questão que eles trazem, e é em cima disso que eu vou mais trabalhar aqui, porque é um texto muito interessante, né, fica desde já como sugestão que eles exploram outras coisas, como os temas que são trabalhados, né, enfim. Mas o primeiro ponto importante que eu vou destacar aqui, que o texto mostra, é a pergunta aos mediadores profissionais sobre se na primeira audiência ou na primeira sessão, se ela é conjunta ou ela é separada, ou ela é privada. E lembrando aqui que as sessões privadas nós também chamamos de caucus, né? Inclusive, alguns autores vão trabalhar isso até como se fosse uma técnica, ou seja, separar as partes e conversar separadamente, como, né, fazer o caucus ou sessão privada, seria uma técnica específica. Então a pergunta era, você faz a primeira sessão, né, o primeiro contato que você tem é conjunto ou é privado? E aí, pessoal, a resposta é isso que aparece aí na sua tela. Olha só que interessante, né? Nos casos cíveis, 71% faz a primeira sessão de maneira conjunta. E nos casos de família, 64%. Já separadamente, né, nos casos cíveis, são aí 26%, de família 33%. Inclusive, eles fizeram essa diferença, né? As partes separadas, mas os advogados juntos, né? Que foi aí né, algo assim menos expressivo, né? Então, o primeiro ponto interessante é o seguinte, né? E aí focando principalmente nos casos cíveis, que é o que está mais próximo da nossa realidade aqui, dos temas que nós trabalhamos, né? Majoritariamente, os mediadores dos Estados Unidos continuam fazendo sessões conjuntas na primeira sessão. E agora você deve estar se perguntando assim, e nas sessões seguintes, né? O que acontece? O que foi constatado? Então, vamos lá desvendar o mistério. Olha aí na sua tela, né? O que acontece nas sessões seguintes. Eles separaram aqui, como você pode perceber, as situações em que nas sessões seguintes eles estão com ambas as partes, né? Ou seja, continuam tendo sessão conjunta, situações em que eles estão apenas com os advogados, mas não estão com as partes, e situações em que não há sessão conjunta, né? Então foram separadas essas 3 situações. E olha só o que acontece, né? E até para a gente comparar com a situação anterior, que envolvia a sessão inicial com a presença de ambas as partes. Aqui nos casos civis, nos casos cíveis, né, os civil cases, foi 30% continua sendo com ambas as partes. Já com os advogados e sem as partes, 21%, e não havendo sessão conjunta de forma nenhuma, 47%. Então, se a gente for isolar aí aquilo que tem a presença das partes, né, nós estamos falando aí de um universo de 30%. Né? Isso nos casos cíveis. Já nos casos de família, nós tivemos aí como resultado sessão conjunta, e aí isso faz um certo sentido, né, pessoal? Porque os casos de família já têm algumas particularidades, tem aquela questão da relação, isso pode ter problemas até de guarda de filhos, né? Então, nos casos de família, continua sendo um índice razoável as sessões conjuntas, né? Que seria aí 57%. Já as sessões só com os advogados, 18%, e não ter sessão conjunta, 25%. Muito bem, pessoal, a título de conclusão, né, o que eu chamaria atenção com base no texto, né? O primeiro ponto importante é de que, assim, que eles afirmam assim, olha,
essa conversa de que está acabando não é bem assim, né? Então eles questionam essa conversa de que está acabando, porque os números mostram que ainda se observa sessões conjuntas. Mas eles reconhecem que há uma diminuição. Até porque um outro ponto, pessoal, que eu chamo a atenção, e eu não mencionei isso antes, eles na parte da introdução, eles partem, aliás, eles começam o texto dizendo isso, partem da premissa, e o que me parece fazer todo sentido, de que, assim, tradicionalmente, vamos dizer, em termos protocolares, em termos de manual, as sessões são conjuntas. Vamos dizer, se a gente for trabalhar em cima da lógica tradicional do manual, eu diria assim, a sessão privada é até uma exceção. Aliás, se a gente for pensar numa lógica de Brasil, pra gente começar a conversar, né, eu tô falando a gente, eu tô me referindo, eu tô me colocando como agente, como uma pessoa do sistema de justiça, como um agente do sistema de justiça, e magistrados ainda mais, para magistrados começarem a sentar separadamente com as partes, não foi algo trivial. No caso da Justiça do Trabalho, então nem se fale. Aliás, até hoje o nosso Código de Ética na Justiça do Trabalho não disciplina caucus. Esse tema, na minha visão, e eu digo a minha visão, inclusive, como de quem foi juiz auxiliar durante 2 gestões, 4 anos, juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão central de gestão das políticas de conciliação na Justiça do Trabalho, a minha compreensão, inclusive, de quem participou nessa condição ativamente da construção da Resolução 174, e aliás, quando veio a Resolução 288 de 2021, eu não estava na vice-presidência do TST, mas era juiz auxiliar da presidência do CSJT, de modo que acompanhei isso de perto, eu diria o seguinte, esse tema, ele foi deliberadamente deixado de lado, porque nós não temos maturidade ainda para enfrentar esse tema, de modo a disciplinar as sessões privadas, e Rogério, acho pessoalmente que em algum momento nós vamos ter que fazer um protocolo de sessões privadas. Mas eu estou colocando isso para dizer que para nós esse tema não é tão trivial, e de modo a mostrar para você a ideia de que tradicionalmente, originalmente, as sessões eram conjuntas. E essa é uma premissa da qual parte os autores. E aí eles vão dizer o seguinte, olha, pode não ser como originalmente, pode não ser como já foi um dia, mas dizer que acabou, ou que está acabando, é demais, né? Então eles questionam essa visão, inclusive com esses números. Mas ao mesmo tempo eles reconhecem uma diminuição do prestígio das sessões conjuntas. Esse é o primeiro ponto que eu destacaria. O segundo ponto, como, né, eu faço questão de colocar aí na sua tela, né, e essa parte do texto já é da conclusão, né, que está na página 41 do texto, assim, eles reforçam no final a importância, né, e benefícios, né, os benefícios, como eu mencionei no começo, das sessões conjuntas, né? Então é muito claro que eles são partidários das sessões conjuntas comparativamente com as sessões privadas. Dito tudo isso, eu volto à pergunta, e você? O que você acha? Você acha, você é daqueles ou daquelas, né, principalmente se você for advogado ou advogado, que acha assim, pragmaticamente falando, é mais fácil, é melhor estar só a parte e o mediador separadamente, porque eu não vou ficar perdendo tempo com bate-boca, assim, no fundo, o tempo vai ser muito mais do mediador, né, quer dizer, a tendência, me parece que seria essa, né, se eu faço sessões separadas, o mediador vai perder mais tempo, mas eu vou poupar, se eu sou parte, eu sou advogado da parte, eu vou poupar tempo, né? Então a pergunta é, você acha o quê? Você é mais dessa visão, talvez um pouco pragmática, e talvez até demais, né, pragmática, de que não, eu quero lá pro que interessa, então eu quero conversar só com o mediador, ou você acha que o ideal é a sessão conjunta? Para fechar, eu tenho 4 questões ali consideradas muito pessoais, né, e até para contribuir com essa reflexão. Primeiro ponto, né, e na linha até do que os autores sustentam, que me preocupa é a seguinte, a questão ética. Eu acho que a sessão conjunta ela é um momento importante para que o mediador mostre para as pessoas, dos dois lados ao mesmo tempo, que ele é uma pessoa imparcial. Então, eu acho que se ele nunca senta com os dois, sempre está com um e outro, ele acaba abrindo margem para que um dos lados, ou quando não os dois lados, tenha algum tipo de desconfiança. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que é inegociável, né, na minha visão, assim, a gente, né, assim, não dá para abrir mão disso, né? Então, essa é uma preocupação importante. Isso quer dizer que não haja outros meios de garantir essa percepção, ou seja, o único meio de garantir essa percepção é a sessão conjunta? Não necessariamente, mas acho que isso é algo importante a ser considerado. O segundo ponto, né, e já estaria aí mais pro lado da sessão privada, né, é que de fato, assim, numa perspectiva, como eu havia dito, pragmática, a sessão conjunta pode ser uma perda de tempo comparativamente com a sessão privada, que pode ser um ganho de tempo, principalmente pensando no lado das partes e advogados, né? Isso me parece que é algo importante também que nós não podemos descartar. E por fim, talvez uma saída que eu arriscaria colocar aqui, os autores não trouxeram no texto, e aí mas eu acho que os dados refletem isso que eu vou colocar aqui, e que eu já mencionei inclusive, né, num outro vídeo comentando um outro texto, é que é o seguinte, eu acho que a gente tem que saber distinguir as situações em que as partes têm uma preocupação com a relação, dos conflitos em que as partes não têm preocupação com a relação e só estão focadas no resultado. Se as partes só estão focadas no resultado e não têm preocupação com a relação, né, assim, amanhã não vão e não precisam se relacionar, talvez as sessões conjuntas possam receber uma importância menor. Já no caso em que há uma preocupação com a relação, e eu diria mais do que isso, não só uma preocupação das partes com a relação, né, como também há uma necessidade de preocupação com a relação, porque, por exemplo, nos casos de família, não é só uma questão de querer, é necessário, né, ter uma preocupação com a relação. E nós podemos ter situação em que as partes, inclusive em casos trabalhistas, que tanto do lado do trabalhador quanto do lado da empresa, ambos os lados, ou pelo menos um dos lados, diz, olha, eu não tenho interesse em ficar desgastado com a empresa, ou a empresa não tem interesse em ficar desgastado, eu quero manter um relacionamento, eu tenho uma preocupação com o relacionamento com o dia de amanhã. Então eu acho assim, nos casos que há uma preocupação com a relação, talvez a gente deva valorizar mais as sessões conjuntas. Nos casos que a preocupação é resultado, talvez nem tanto. Enfim, mas, né, mais uma vez, eu lhe devolvo a bola e pergunto, e você? O que você acha disso? Dê sua opinião, comente e fique à vontade para estar sugerindo outros temas, como também outros artigos para estarem sendo comentados aqui. E eu espero, para finalizar, que esse vídeo contribua para que você obtenha bons acordos. Até a próxima!